Para dar o bem, estamos aqui com uma convidada que, além de ser fera no que ela faz, porque eu sou fã do trabalho dela, ela sabe disso, é nossa amiga, a Fer Martoni, a Fernanda, para nós é Fer. E eu vou passar para a senhora para dar as boas-vindas para ela, agradecer por ela topar vir aqui e passar a palavra para nossa amiga fazer a sua apresentação. Nada melhor do que ela mesma se apresentar, né? Seja bem-vinda, Fernanda, doutora Fernanda Martoni. Para nós, os amigos, a Fer. Seja bem-vinda ao podcast, venha aqui enriquecer o nosso podcast com informação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Catê, dona Mara, pelo convite, pela oportunidade de estar divulgando o trabalho da fisioterapia pélvica e o trabalho também vem sendo feito aqui na nossa região. A Fer ajuda muito, além dos trabalhos dela, ela ajuda muito ali na base de excelência da mulher. O trabalho que ela faz tem gerado até muita procura, porque tem sido um sucesso. E porque também, né, Fer, já começando com essa pergunta, existe um tabu muito grande com esse assunto, né? As mulheres têm vergonha de falar, as mulheres têm vergonha de aceitar que esse problema. Homens também, porque existe, né, essas incontinências pelas questões pélvicas também no homem, sim, mas principalmente a mulher de assumir, né? Então é legal a gente quebrar esse tabu, né? Eu costumo falar que acontece com todo mundo, né? Então, e que tem tratamento e traz qualidade de vida. Então, se você quiser se apresentar assim o seu currículo, dizer o que é a fisioterapia pélvica resumidamente, para que a gente comece a tirar as dúvidas, né, dona Mara? É isso mesmo, acho importante você fazer sua apresentação, seu currículo e automaticamente já entrar nesse tema que é, né, o que é a fisioterapia pélvica. Ok. Então, sou a Fernanda Martoni, sou fisioterapeuta há 16 anos. Tenho algumas especializações, dentre elas neurologia adulta, que foi a minha primeira especialização. A mais recente, que tem aproximadamente 7 anos, foi a fisioterapia pélvica. Atuo também como instrutora de pilates, atendimentos domiciliares, entre outros tipos de trabalho. Com relação à fisioterapia pélvica, é uma área da fisioterapia que atua na reabilitação da musculatura do assoalho pélvico, tá? Então, essa região é formada por vários músculos e ligamentos, que dá sustentação e suporte para órgãos e para a região do quadril. Então, é importante que a gente tenha tanto um tratamento conservador, na verdade, para evitar... O preventivo, justamente, preventivo, como também reabilitar aquelas pacientes que já têm alguma queixa ou alguma disfunção. Ah, tá. E, Fer, quem deve procurar a fisioterapeuta pélvica? Em que momento, né? Para que a pessoa possa em casa, né, falar, puxa, agora eu preciso procurar. Ou não, ainda não preciso. Então, é muito importante essa pergunta, porque é interessante, principalmente nesse momento de divulgação que a gente está fazendo do nosso trabalho, que as pessoas se identifiquem, porque a maioria das pessoas ou passam por algum momento na vida que necessitam da fisioterapia pélvica, ou já tem alguns anos que sofrem com alguma alteração de função e às vezes não busca tratamento por não saber que ele existe e por, assim, medo também, o tabu, que nem a Catê já disse, né? Então, as pacientes mais comuns, né, que nós atendemos é incontinência urinária, disfunções intestinais também, como constipação ou incontinência fecal. Nós atendemos gestantes, mulheres no pós-parto e intraparto, né? Então, o atendimento da fisioterapia dentro das maternidades também está crescendo bastante. Atendemos pacientes com disfunção sexual, né? Desde dor na hora da relação sexual, dores pélvicas, entre outras. A fisioterapia pélvica também atende homens e crianças, tá? Desde incontinência urinária na fase infantil, como também, no caso dos homens, pós-tratamento de câncer de próstata, entre outras patologias mais comuns que acontecem. Que acontece com eles. E também tem o prolapso, que é muito importante, também tem uma busca, né, várias pacientes com prolapso que buscam fisioterapia pélvica. E o que é o prolapso? O prolapso é uma alteração, por exemplo, os órgãos, eles têm os locais deles dentro da cavidade abdominal. Muitas vezes, pela fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, esse órgão pode se movimentar. É o que a gente chama de bexiga baixa ou útero baixo, né? Tá. Então, quando a gente fala prolapso, quando tem a saída, pode chamar também de cistocele, quando é a bexiga, né? Tem a saída ou a descida dessa musculatura no canal vaginal. Tá? Pode ser a região retal também, ele fica... acomete, né, o espaço do reto. E isso tem tratamento pela fisioterapia? Isso, é assim.
Se a paciente é um grau mais leve, a gente avalia grau 1, 2, 3. Um grau mais leve, até grau 2, é quase certeza que a gente tem um sucesso num tratamento conservador, que seria a fisioterapia pélvica, tá? Um grau mais avançado, um grau 3, provavelmente evolui para uma cirurgia, tá? Que é de sustentação da bexiga, né? Mas, muitas vezes, a paciente não consegue fazer cirurgia naquele primeiro momento. Então, a fisioterapia vem melhorar a qualidade de vida dessa paciente, minimizar a dor, desconforto, porque no prolapso, a maioria das pacientes ainda tem queixas associadas. Então, além do prolapso, algumas têm obstrução urinária, então, com a queda da bexiga, o xixi não consegue sair pela uretra adequadamente. Tem pacientes que têm muita dor. Pacientes que são sexualmente ativas, são casadas, né? Então elas geram medo na hora da relação sexual ou tem realmente a dor. Então, o que acaba desenvolvendo uma disfunção sexual também. Outras pacientes, a dor, como o prolapso é maior, um grau 3, é tão importante que elas se incomodam para sentar, para andar. Nossa. Então, a fisioterapia, nesses casos mais graves, pode não ter uma melhora tão evidente, mas ela pode estar ajudando Dá uma qualidade de vida a qualidade de vida dessa paciente. E tem casos também que é desaconselhada a fisioterapia de acordo com a gravidade. Aí só depois o pós-cirúrgico. Isso. E o pós-cirúrgico, tanto do homem quanto da mulher, também é feito pela fisioterapeuta. Pode ser. Por exemplo, o homem que faz a cirurgia de próstata. Isso. É a fisioterapeuta pélvica também que faz. trata. Porque pós-cirurgia, quando tem um câncer de próstata, principalmente dependendo da via da cirurgia, se é via aberta, né, céu aberto que a gente fala quando faz o cortinho, e tem a robótica. Normalmente a robótica acaba tendo menos sequela, né? Quando faz a cirurgia da retirada do câncer de próstata, provavelmente esse paciente vai ficar com incontinência urinária. Então, quanto antes se inicia a fisioterapia associada ao tratamento médico, melhor a gente fala que vai ser a recuperação desse paciente, prognóstico, né? A gente fala um melhor prognóstico. Mas depende também da via de cirurgia e do tamanho que estava esse tumor, do que foi acometido, se teve, se teve lesão de nervo. Tá? Então depende muito da história. Ô, Fer, e assim, nós estamos hoje cruzando, a gente tá louca por informação aqui. Alguns sinais, tipo assim, 3, 4 ou 5 sinais em que a pessoa tem que ficar em alerta para procurar. Tá dentro do que eu ia falar também. A pessoa espirrou, porque fez tem xixi. pessoa que acha que é natural você espirrar e escapar o xixi, até onde eu sei, não é, né? Então, se você puder dar umas 5 dicas ou 3 de um sinal que você deve procurar o profissional. Então, a frase que fica, perder xixi não é normal, tá? Em momento nenhum. Entre as mulheres rola muito esse papo, né? Depois que a gente tem filho, perder xixi é normal. Não, não é normal, tá? Só que antigamente não tinha essa cultura do cuidado com o assoalho pélvico pós-parto. Hoje já tem essa orientação médica, né? Então, se você dá risada e perde xixi, eu vou sair de casa, tenho um compromisso, eu preciso ir no banheiro antes de sair. Vai viajar, nossa, para muitas vezes durante a viagem para fazer xixi. Tosse, espirra, faz força, abaixa, pega algum objeto, vai para academia, né? E perde o xixi, sinal muito importante de incontinência, tá? Às vezes a calcinha fica úmida, muitas vezes acaba passando em consulta, como muitas vezes não tem cheiro de urina, acaba se confundindo com suor, né? E não busca um tratamento. Então, quando piora, é que chega assim, pra gente para ser tratado. Tá? Para incontinência, né? Que você perguntou. Isso. Eu tirei essa dúvida porque eu passei momentaneamente por um problema. Eu lembro que eu fiquei preocupada. Quando eu terminei o Covid, eu tive 2 problemas. Um no joelho, que eu ainda tô, e eu nunca tive essa, assim, de ter que correr fazer xixi, de ter que correr fazer para não soltar. E assim que eu terminei o tratamento, eu tava impossível. Tipo, eu nunca fui de acordar à noite e ter que fazer xixi correndo, e eu tive que fazer isso. E aí, quando deram o diagnóstico do meu joelho, que foi uma musculatura que eu perdi por causa do Covid, muito tempo parado, alimentação, e disse que é um mal do Covid, né? Parece que o músculo da gente vai embora. Então, meu joelho não estava sendo sustentado por eu não vou lembrar, vocês talvez conheçam, um pequeno músculo atrás do joelho. E aí eu comentei, falei, gente, como aqui tá minha músculo, que eu já tinha visto o seu material, sua palestra, eu falei, eu creio que aconteceu a mesma coisa, porque por um período eu fiquei com o xixi escapando. Graças a Deus, 2, 3 meses depois, voltou ao normal.
falei com alguns profissionais, né, de fazer pilates, tudo, deram algumas dicas, lá tinha uma pessoa que dava essa fisioterapia, ela falou, eu creio que você não vai precisar, assim, dar fisioterapia pélvica mesmo, mas trabalhar algumas coisas. E realmente, em 3 meses eu melhorei, mas né, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca fui assim, eu espirrava, o xixi saía, eu tossia, o xixi saía, eu demorava para ir no banheiro, o xixi saía, e foi logo depois do Covid. Então, Catê, tem vários estudos, né, artigos, inclusive muitos artigos novos, e que eles calculam que pelo menos 1/3 das mulheres terão em algum momento da vida incontinência urinária. Tá? Então, ela pode ser uma incontinência passageira ou crônica, ou ela se instalar. Isso. Eu, na época do Covid, né, eu cheguei até a ligar para uma amiga, né, que a minha amiga, professora de Pilates, igual você, né, eu já até falei dela para você, né, e muito preocupada, porque a Caterine tinha que sair correndo, eu não aguentava correr, porque, sinceramente, eu saía, o xixi, eu perdi minha musculatura durante o Covid, né, tanto é que foi meio assustador, assim, sabe, Fer? Eu cheguei, fui atendida na UPA durante o Covid, né? Eu cheguei, como nós somos pessoas conhecidas, né? Foi até engraçado o modo que os médicos me trataram, né? Olha, a senhora não se preocupa, porque emagrecer no Covid é normal. E aí eu entro no carro, né? E o Dirceu vira para mim e fala assim, olha, Mara, você emagreceu bastante, você tá parecendo a sua mãe. Minha mãe é um cisquinho, né? Magrinha. Nossa, aí eu comecei a chorar, falei, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, porque e a gente não ter força para subir escada, não ter força para descer. Estou citando o Covid, sim, porque a gente sabe que também algumas sequelas do Covid ficaram aí, né? E graças a Deus a gente conseguiu superar nessa parte, né? Mas deve ter ficado pessoas ainda com essa sequela, porque foi demais, assim, sabe? A minha musculatura, sei lá, se deteriorou. Depois a gente vai recuperando. sim. Mas durante o Covid foi difícil, né, Caterine? Foi. Complicadíssimo. O que é importante também, a gente não esquecer, que quando a gente trata uma paciente com incontinência urinária, é extremamente importante multidisciplinar. Porque, além da fisioterapia, a gente é considerado padrão ouro em atendimento de incontinência urinária em várias situações. Muitas vezes a gente precisa do apoio médico. Então, tem algumas medicações que acabam ajudando, pelo menos no primeiro momento, para devolver a segurança para a paciente, a autoestima dela. Porque uma paciente com incontinência urinária com urgência é como se fosse minando, né, a parte emocional dela. Então, muitas medicações ajudam nesse primeiro momento para melhorar essa capacidade dela de controlar, né, a urina, né? E ela se sentir mais segura e tá fazendo os exercícios associados. Mas também a terapia é muito importante. Ainda mais quando a gente considera como urgência miccional, que é esse correr, né? A psicóloga, nesse momento, em casos já instalados, ajuda bastante no tratamento geral. Tá? E Fer, como é que é o tratamento, a fisioterapia pélvica? Eu acho legal explicar, porque aí também que tem que perder o tabu, né? Sim. Porque diz que o tratamento, principalmente as mais senhorinhas, que são mais conservadoras, nem todo tratamento elas aceitam, né? Isso. Em consultório é muito engraçado, porque muitas mulheres chegam já com muito medo, né? Muita ansiedade, elas associam muito a consulta ginecológica, né? Você acaba ficando exposta, né? Então, tem todos os tabus associados, questões religiosas, entre outros. Na consulta de fisioterapia, eu acho que o acolhimento e a confiança é muito importante. Então, quando é uma paciente que busca um tratamento fora da rede SUS, né? Ela pode estar buscando diretamente ou por encaminhamento médico. Quando é pela rede SUS, cada município, né, tem sua forma de direcionar o seu fluxo, né? Aqui, as pacientes vêm via unidade básica de saúde ou dentro mesmo da base de excelência da mulher tem um encaminhamento direto. Quando chega para a consulta, a primeira consulta é feita uma anamnese, onde a gente colhe toda a história dessa paciente, é quase uma hora conversando mesmo, tá? Porque pra gente é importante, desde da onde ela veio, a origem, como é que foram as gestações, se como tiveram... trabalhava, né? Se fez muita justamente. força. O trabalho, aqui, eu observo muito aqui na nossa região do Sumaré, as pacientes que mais procuram
tem um histórico ou de lavoura, ou trabalhar em cozinha, limpeza ou faxina, parte têxtil e costura. É muito interessante como essas 5 profissões têm uma busca maior. E você vê que uma fica em pé, outra fica sentada e mesmo assim... Mas nem, por exemplo, a costureira, né, que fica sentada. Muitas, elas ganham por produção. Então, elas seguram muito o xixi por muito tempo. Né? Fazer. Justamente. Olha só. Então tem todo esse processo, né? Eu acho que hoje tem uma humanização maior no trabalho, né? Mas algum tempo atrás não tinha tanta essa consciência, né? Era mais produção. E então é feita toda essa coleta de história da paciente. Aí a gente faz algumas orientações já. Tem alguns recursos que associam a gente no tratamento, que são alguns testes, que são o diário miccional, o controle urinário, tem alguns questionários que a gente pode já estar aplicando na primeira sessão também. Ou ela leva para casa e depois traz para a gente, tá? E eu já preparo essa paciente que na segunda sessão, porque a gente divide a avaliação em 2 momentos, tá? É a avaliação íntima. Então, é onde a gente vai fazer um toque nessa paciente, tá? Como se fosse uma consulta ginecológica, com o objetivo de entender a função dessa musculatura do assoalho pélvico, a força dela, como é que está o tônus dessa musculatura, se perde xixi, como que ele reage a um estímulo de tosse, entre outras coisas que a gente está avaliando. Após essa avaliação, com esses questionários em mãos, os testes que a gente faz, a gente consegue fechar o diagnóstico disfuncional, que é o diagnóstico da fisioterapia, e trata, assim, desenvolve, né, o tratamento. Fer, e toda pessoa com incontinência urinária, ela pode fazer a fisioterapia pélvica ou nem todos os casos é aconselhável fazer? Dona Maria, eu acho que não tem desaconselhamento para incontinência na fisioterapia. Agora, tem casos extremamente desafiadores. Tá. Então, tem casos que a gente não tem uma melhora como a gente gostaria que tivesse, né? Tem casos que, às vezes, a questão emocional, social, é importante, né? E acaba não permitindo um desenvolvimento e até o do tratamento. do tratamento, justamente. Né? Porque tem certas fisioterapias, não sei, até para a pessoa entender, não sei se às vezes eu estou com má informação, mas existem aparelhos que têm que ser introduzidos, de estímulo, tudo. Na fisiopélvica nós usamos também. Como recurso, nós temos a eletroterapia, tá? Que é um aparelho que a gente pode estar usando ele associado, a gente chama biofeedback, que é um estímulo, na verdade, que a paciente faz uma contração no canal vaginal e tem vários tipos de biofeedback. Daí, por exemplo, tem um que é uma torre, daí sobe a luzinha. Então, através daquela luzinha, eu vou dar comandos para a paciente, sustentar aquela luzinha no nível X, subir e descer, né, entre outros comandos. Para a gente ganhar força. Então, a gente usa um eletrodo intracavitário, que a gente chama, que a gente coloca no canal vaginal. Tem eletrodo na região anal. É esse que faz é quase igual esse que a gente faz nos músculos do braço, a gente pode usar o adesivo, que a gente usa pela parte externa do canal vaginal. A gente coloca na vulva, né? A gente pode estar usando esse também para trabalhar fortalecimento. O intracavitário, ele é como se fosse um OB. Um OB um pouco maior. Ele tem os eletrodos, né? E a gente usa, no caso, esse eletrodo no canal vaginal. Também tem para a região anal, tá? Porque a gente também tem pacientes com incontinência fecal. E o importante é que você vê, né? Tanto quem não consegue segurar o xixi, vamos dizer assim, segurar o cocô, não precisa viver a vida inteira com problema, né? Sim. Porque é uma falta de qualidade de vida extrema. A pessoa fica na fralda, e às vezes ter a vergonha de buscar o tratamento, de falar. Então, assim, o médico é o seu melhor amigo, os fisioterapeutas são seus melhores amigos. Então, você precisa procurar para ter qualidade de vida. Ninguém precisa passar aí 20, 30 anos da vida fazendo xixi, ou usando na perna, ou usando fralda, né? Dá pra procurar. Até uma curiosidade. Eu tenho uma paciente que já passou em atendimento, que ela chegou a ficar 10 anos com incontinência e não buscava atendimento, inicialmente por falta de conhecimento e depois por vergonha. Até que ficou, assim, acho que insustentável emocionalmente para ela, qualidade de vida, e ela aceitou e teve uma ótima repercussão de tratamento. Olha, né? você vê. E meio que comparando, a pessoa tem que entender assim, se você tivesse com um problema na coluna que te deixasse na cadeira de roda, você ia permanecer assim ou você buscaria tratamento, né? Porque a gente sabe do sucesso que a Fer teve até em casos assim, ela
trabalhou um período em longevidade, né? Hoje ela se especializou só na parte pélvica, mas trabalhou lá. E tem relatos de pessoas que chegaram na cadeira de roda, sem dirigir, com os tratamentos lá de fisioterapia, nesse caso, para outra evoluíram, saíram de lá andando, sem andador, sem nada. Então é uma alegria, acredito, para o profissional, e a pessoa comparar o problema, que o seu problema é tão grande quanto aquela pessoa que estava sem andar, né? Então é só você não ter vergonha de procurar a solução, né? Eu costumo dizer assim para os pacientes, até uma forma de acolhimento. Muitas vezes, quando a gente tem a ferida exposta, as pessoas se comovem mais, elas vêm e falam, nossa, né, você vai conseguir e tal. Incontinência, disfunção sexual, constipação, é uma coisa que está aqui, está dentro, né? Então, ninguém sabe a fralda que aquela paciente está usando, aquele protetor diário, né? Não tem noção da quantidade de trocas de roupa que ela faz por dia, né? Porque ela acaba se fechando, a qualidade social dela diminui. Né? O que acaba assim, as pessoas não têm essa consciência, né? E não dão devido valor, até você, na verdade, passar por aquilo, né? A própria disfunção sexual, né? Sim. Vamos tirar o exemplo de um casal. Pode até acabar o casamento, né? A gente sabe que não é só disso que vive o casamento, mas faz parte. E a pessoa, às vezes, tendo a solução ali com um profissional, né? E é uma questão de saúde, né? Não é uma questão de outra coisa, é saúde, né? E a disfunção sexual, que é uma das áreas na pélvica que eu mais gosto, né? Sexualidade e disfunção sexual. A gente tem tanto relato bonito de tratamento, né? Então, as pacientes, elas chegam muito descrentes, né? Chega com a autoestima baixa, às vezes, sabe... Você percebe que um descuido, até físico, por se sentirem mal, né? Elas se responsabilizam, né? E com o passar do tempo, com o cuidado, elas se empoderam, né? Elas melhoram, tomam... autoestima. Sim, muda até a forma de andar, como elas chegam, né? E o que eu mais ouço é assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo há muito tempo atrás. Mas e uma das coisas que é curioso, Dona Maria, eu já tive a oportunidade de estar lá na recepção e chegar alguém para buscar um tratamento, elas vão dizer, alguém vai saber o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, tipo assim, gente, ninguém vai saber. A sala tá lá, tá trancada, ninguém sabe o que tá acontecendo, se você tá fazendo fisioterapia, ou se você tá fazendo uma consulta ginecológica, ou se você tá tendo um atendimento nutricional, ninguém sabe o que você está fazendo. Então, se esse for o problema, você pode ir lá sem contar para ninguém, só você, ou a fisioterapeuta, né? O importante é você ficar bem, ter qualidade de vida. Mas você sabe, Catê, que depois do tratamento iniciado, muitas pacientes acabam evoluindo para tratamento em grupo. Elas já estão no processo de pré-alta, né? Incentivar, né? Gravar vídeo, é muito legal, outras pessoas. justamente, porque daí entre elas trocam muita experiência e já não tem mais esse tabu, elas já estão libertas, né? Então, elas conversam bastante, trocam experiência, né? É bonito de você ver esse crescimento entre elas, né? O Fer, e assim, a gente fica feliz, inclusive, de fazer parte dessa, vamos dizer assim, dessa implantação, isso é verdade. né? Dessa implantação da fisioterapia pélvica, né? Isso. Aqui na cidade saúde pública, né? Sumaré, na saúde pública, né? E você estava me passando uma informação que parece que triplicou o atendimento, é isso? Isso. Nós começamos a fisioterapia pélvica através de uma oportunidade, né? Foi levado o caso, né? E vocês abraçaram a causa, né? Inicialmente nós começamos no centro de longevidade. Esse trabalho cresceu, fomos para bem. Ele cresceu muito. Bem, gente, é a base de excelência da mulher. É um mini CAISM dentro da cidade de Sumaré. Pra quem lembrando não conhece, que a base de excelência da mulher trouxe para Sumaré o atendimento para as mulheres de gravidez de risco que antes não tinha. E justamente não tínhamos esse tratamento aí de fisioterapia pélvica. E desde 2017, quando o Luiz venceu, a Fer vinha. Gente, nós temos que colocar. Deus permitiu, né? O projeto deu certo, a Fer abraçou aí, a gente pôde ajudar um pouco. E estamos lá e triplicou. A gente quase triplicou o número de atendimentos. Temos mais uma fisioterapeuta agora no grupo, fisioterapeuta pélvica. E eu só estou vendo, assim, a oportunidade de estar crescendo mesmo. A gente está até mudando alguns protocolos, ampliando. A gente está numa fase de desenvolvimento. Lá, né? Olha, é uma boa. Vamos ter que aumentar, vamos ter que fazer uma parte só para fisioterapia pélvica. É a busca pela qualidade de vida, né? A gente tem que ver todas as necessidades e tentar atender, né? E é o que a gente está fazendo. Quantas mulheres provavelmente já saiu dali, né? Sim, com outra qualidade de vida, né? E os médicos, homens, né, mulheres, da base de excelência também são parceiros muito, muito legais, colaborativos, né? No processo da físio, desde encaminhamento até troca, né? A gente tem uma equipe muito bem montada, né? E quem ganha é o munícipe, né? As pessoas do município, o cidadão, né?
Ô Fer, e às vezes a gente está fazendo o Pilates, né? Quem tem essa oportunidade, que eu acho que todos deveriam ter, né? Porque a gente trabalha alongamento, alguns, né? Não só o alongamento, né? Como também saber se... Contração, consciência corporal. Isso, consciência corporal. Nada como quem entende, né? A famosa caixa de força, né? Justamente. E a gente, às vezes, no próprio Pilates, segura o xixi. E segurar o xixi não é para não ir no banheiro fazer xixi. Sim, é para ativar a musculatura, o core, ativar, né? a musculatura, Isso. né? É uma coisa assim que a pessoa pode fazer em casa, todas as pessoas podem fazer para poder contrair a musculatura, ou nem todo mundo pode fazer. Isso é bom a gente esclarecer, porque às vezes a pessoa fala, não, vou fazer em casa porque a contração, que é bom, né? Porque é bom. Então, eu não sei, aí nada como uma profissional para responder pra gente. Então, assim, na verdade, eu vou começar, então, já desmistificando uma coisa. Há um tempo atrás, usava-se muito orientar as mulheres que na hora que fosse fazer o xixi, que elas segurassem o xixi e soltassem, segurassem e soltassem, para qualificar a força do assoalho pélvico. Isso caiu por terra, a gente já não usa mais esse tipo de avaliação, tá? Então, é uma coisa que mudou, graças à informação e novos estudos. Assim como, infelizmente, às vezes a gente ainda vê na internet alguns materiais que estimulam a mulher só fazer fortalecimento. É algo que a gente estava até conversando, né, dona Mara, antes de começar. Que muitas vezes a mulher não tem falta de força, ela tem falta de consciência corporal, ela não sabe relaxar, tá? Tem um tipo de incontinência urinária que a gente fala que é incontinência por transbordamento. Então, essa mulher, ela não consegue relaxar para ter o esvaziamento adequado da bexiga. Então, se eu pego uma paciente com queixa que está perdendo xixi, se eu entendo que tudo é força, eu vou estimular ela ainda, aumentar essa contração, sendo que o problema dela é a falta de relaxamento. Não consegue esvaziar. Né? Tá? Então, o que a gente precisa, eu aconselho sempre ter uma avaliação de um profissional, preferencialmente da fisioterapia pélvica, porque a gente vai avaliar essa questão de força e controle. É igual qualquer sintoma que a gente tem, né? A gente não se automedica. O certo é a gente procurar o profissional que é qualificado para aquilo. Então, é interessante ver, porque é que nem você falou, nem toda incontinência é a mesma coisa, né? Cada uma tem a sua particularidade. E mesmo que você pegue 3 pacientes com incontinência por esforço, cada uma tem uma história de vida. Né? Tá? Então muda muito. Tem paciente que tem alteração na parte respiratória, faz prensa abdominal, entre outras coisas, né? Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Ô Fer, e você nessa experiência toda de 16 anos, né, de profissão, você fala pra mim, assim, qual que é a faixa etária das pessoas que têm mais problemas de continência urinária? É realmente o idoso ou não? Não, dona Mara. Hoje eu tenho pacientes a partir de 30 anos. Tá? Isso, às vezes, aparece um paciente um pouquinho mais nova, tá? Mas é uma média a partir de 30 anos, tá? Em atendimento hoje, tem paciente, se não me engano, está com 74 anos, a que tem maior idade, 74, 76, eu não me recordo. Mas a paciente de mais idade que eu atendi, 84 anos, uma paciente que chegou com incontinência e saiu com queixa de atrofia também de canal vaginal, ela tinha dor, saiu maravilhosa, super participativa, uma graça. A gente fala assim, o tratamento não é alternativo, é preventivo. Né? Esse é um tratamento que não usa medicamento, a fisioterapia geralmente não usa medicamento, mas ela usa o próprio corpo da pessoa para que ele possa reagir. É assim na vida, né? A gente tem que reagir, né? A gente acorda musculaturas, né? A Fer falou uma coisa que é legal. Para quem faz academia, para entender mais ou menos, se eu estiver errada, você me corrige. Mas a consciência corporal porque você precisa malhar determinado músculo. Gente, principalmente a barriga. É duro ficar tanquinho, porque a consciência corporal, pra você pegar o músculo certo na caixa de força, dá trabalho. Ali é a mesma coisa, né? Porque você tem que saber mexer naquele músculo, né? Pra ele se fortalecer. É isso mesmo. E você sabe que, assim, eu ouvi já de uma fisioterapeuta, que eu hoje, né, não pratico muito esporte, nada disso, mas já fiz isso antes. Então, num retorno meu e da Caterine, que essa nossa vida maluca aqui, de vez em quando a gente tem que dar uma parada e volta e tal. Aí ela falou assim, Caterine, a sua mãe tá melhor que você. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não é pesada desse jeito e tal. Ela falou, não, isso daí é que a nossa musculatura
tem memória. Isso mesmo. É isso mesmo? É isso Ela mesmo. falou assim, então você traz na sua memória tudo aquilo que você praticou. Né? Justamente. Então, não foi isso mesmo, Catarina? Eu não Vou sabia ter a que contar importância uma vantagem. da escápula, né? Eu com esse negócio dessa tensão, da gente muito trabalho, eu tô com um problema sério na cervical. Eu cheguei no Pilates, aí fui fazer um exercício, eu não tinha domínio pra fazer ele. Mobilização. Aí ela falou assim, você não consegue ter consciência da sua escápula. Aí ela colocou no famoso rolo, começou a apertar e falar, isso é o músculo da sua escápula, é ele que tem que mexer, não é seu pescoço. Isso. Então, gente, não é fácil achar musculatura, então sozinho, sem um profissional, por exemplo, no meu caso, eu vou dar um exemplo totalmente fora aqui, se eu tivesse continuado com o exercício, eu estaria fazendo mais pressão na minha musculatura, que não era para ser trabalhada, do que aonde precisava. Então, por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa de um profissional em tudo na vida. Assim como a gente precisa de um professor para aprender a ler e escrever, Isso. a gente precisa de professor para aprender a fazer exercício, a gente precisa de fisioterapeuta, né, para aprender até a respirar. Exatamente. O Covid veio, acho que para trazer a importância do fisioterapeuta, né, Fer, em várias áreas, porque ficou uma profissão um tempo acanhada e hoje, gente, eles são os principais auxiliares, né, ali, até nas urgências e emergência. Hoje não entuba ninguém se não tiver um fisioterapeuta junto, justamente. Né? Isso é lindo. Eu fiquei há um tempo atrás, né, eu fiquei na UTI cardíaca, né, por ter passado aí um problema, e achei assim, e já faz um tempinho, né, Catarina? Acho que faz uns 4 anos isso, não me recordo direito, 4 anos, né? E aí, a hora que eu, né, de manhã, tal, veio o cafezinho e tal, daí a pouco aparece a fisioterapeuta. Vamos caminhar um pouquinho, vamos tal. E aí, ó, respira, inspira. Eu falei, puxa vida, que coisa bacana. Naquele dia eu já achei lá doente, pensando, falando, gente, olha, eu nunca tinha imaginado que é tão importante o papel do fisioterapeuta. Eu sempre tive consciência, mas naquele momento eu vi, porque eu ainda não estava num estado tão crítico quanto alguns que estavam ali do lado, e o fisioterapeuta trabalhando. Aí vem o Covid, volta o Covid de novo, vamos esquecer esse Covid, mas tudo bem, vai, não dá para esquecer. A gente terminou o Covid, né, que nós tivemos um meio grave. E aí, o que nós tivemos que fazer? Fisioterapia pulmonar, respiratória, não sei como que chama, mas foi fisioterapia, com aqueles respirol, aquelas coisas todas, né? E também esteira, respiron, né? Respiron, tô falando errado aí. E tal. Puxa, então, gente, olha, sinceramente, às vezes as pessoas não imaginam a importância dessa profissão e desses profissionais. A fisioterapia é essencial na nossa vida. Eu posso dizer porque eu tenho artrose, eu tenho na coluna, eu tenho esporão, tudo assim, graças a Deus sob controle. Mas por quê? Porque eu faço fisioterapia. Sim, e o Pilates também ajuda muito toda semana. E Pilates também. Ajuda muito também. De vez em quando eu falto, porque não dá. Essa semana nós soltamos. Mas a gente procura fazer. Porque se não é isso, talvez eu tivesse travada, né? Porque são... Ou com dor, né? Limitada. A dor atrapalha. Sim. O Felipe sinalizou ali pra mim que nosso tempo tá chegando no fim. Quando o assunto é bom, o tempo passa muito rápido. Fer, você vai ter que voltar aqui pra trazer mais informações. Vamos marcar um dia até pra você trazer os aparelhos, mostrar como que pra mulherada conhecer, já ver como que é. Já toma um susto aqui pra não tomar lá na consulta, né? Mas... eu queria agradecer muito você. Vou passar a palavra para a dona Mara também para ela te agradecer e deixar depois o microfone aberto para você fazer as considerações finais de alguma coisa que você deixou de falar, alguma dica, né, dona Mara? É isso mesmo. Agradecer a Fer por estar aqui, né? A doutora Fernanda, a gente chama de Fer aqui pela amizade que a gente tem, intimidade, né? Muito obrigada por você ter vindo, ter esclarecido várias coisas aqui, né? E falo pro pessoal de casa, gente, tem dúvida, espirrou, fez xixi, vai procurar fisioterapia. Aqui em Sumaré tem, né? Atendimento. Então, vocês podem procurar. Não é normal, como a Fer disse aqui, né? Soltar xixi. Não é normal. Então, vamos procurar o profissional para ter mais qualidade de vida. Fer, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, aqueles meninos lindos que você tem, né? Que Deus possa sempre dar saúde e paz para vocês. Abraço para eles, para o William, né? Que liberou a Fer para vir aqui hoje. Muito feliz também.
Então, eu vou dar 2 diquinhas bem rapidinhas aqui, então. A primeira, gente, é a ingesta de água, tá? A importância da água até na função renal, intestinal, na melhora de dor, na melhora da incontinência, tá? Então, a água literalmente é vida, tá? Então, a gente precisa beber água, né, dona Mari? Vou beber água. Isso aí, todo mundo bebendo água. Então, deixa um alerta, coloca alerta no celular, tá? Tem aplicativo agora que Tem lembra para da beber água, água, né? tá? Então, é muito importante a água até para tratamento da fisioterapia pélvica. E uma dica para as mulheres, que a gente recebe muitas mulheres em consultório. Todo mundo foi beber água aqui, Que pessoal. bonitinho. Pega minha pequena garrafinha lá pra eu pôr aqui ao vivo. Que eu tô carregando uma filha. De um litro. Desculpa interromper, viu, Fê? As mulheres chegam muito em consultório com queixa, né, comentando que principalmente a dificuldade de fazer xixi fora de casa. Então tem um estudo argentino muito legal que ele compara o banheiro público com a nossa cozinha, tá? Então a nossa cozinha, ainda mais quem prepara alimentos crus, né, chega a ser 50 vezes mais suja do que um banheiro público. Então, às vezes a gente tem medo de usar o banheiro. Claro, não é aquele banheiro que está com sujidade, né? Mas um banheiro, por exemplo, do shopping, que você vai, não tem uma sujidade visível. Mulheres, sentem no vaso. Vou até olhar para a câmera, que a Catê me apresentou. Sentem no vaso. Para relaxar a musculatura do assoalho pélvico, relaxar a musculatura da perna e ter esvaziamento completo da bexiga, tá? O xixi que fica armazenado ali, porque a gente faz xixi segurando na parede com a bolsa aqui, né? Se equilibrando. Esse xixi que fica ali, esse resíduo, pode desenvolver uma infecção de urina. Tem mulheres que têm mais tendência à infecção de urina, tá? Um xixi ou outro, eu acho que não é tão mal, mas quem trabalha fora, fica o dia inteiro fora, tem essa dificuldade o dia todo, tá? Gente, tem alquinho agora. Isso O alquinho tá tão fácil, alquinho, né? lencinho, né? Aqueles protetores que você carrega na bolsa. Então, vamos sentar. E se não tem nada também, e você não tem uma sujidade visível, passa o papel higiênico e senta, tá? Depois chega em casa, toma banho, né? Certo. Isso aí, é importante a gente cuidar da saúde da nossa bexiga. Muito obrigada. Tá e bom? vamos tomar água. Olha aqui. Aqui, Tomar ó, água. menina, A garrafinha eu já tô é seguindo a rosa. dica da Fer. A ó, garrafinha gente, da eu tô Catê. andando com uma dessa aqui, eu calculei que eu tenho que tomar 2 dessas por dia, então eu tô me Isso. monitorando. Muito bem. E eu Fer, agradeço. Muito obrigada. Gratidão pelo Obrigada, convite. viu? Tá? Estamos aí disponíveis. Então, Vamos se marcar precisarem, outra, viu? Já vou esperar um outro tema pra gente falar, Podemos. fazer a demonstração. Ok, Isso combinado. Pessoal, essa foi a doutora Fernanda Martoni, minha amiga Fer, a esposa do William e mãe de 2 meninos lindos que estão assistindo, né? Com muito orgulho da mãe, com certeza. Assim como o afilhado Benício. Verdade. Né? E, Fer, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, ativa o sininho, aperta o curtir, porque não é fácil vir aqui no microfone, ainda mais falar, né, de fisioterapia pélvica. Então dá um curtir pra Dá um nós, curtir. né? Dá um curtir, compartilha para que a informação chegue. A gente grava aqui, pessoal, justamente para compartilhar informações. A Fer dá um pouco do tempo dela aqui para vocês, é quase uma consulta gratuita, né? Para vocês compartilharem, não é isso, dona Mara? É isso, gente. Participa. A gente aqui, eu sempre falo para vocês, é um aprendizado, né, Caterina? Isso um aprendizado. Cada hora a gente aprende um pouquinho mais e a gente aprende e quer dividir com você. Então assiste que você vai estar aprendendo junto com a gente. Fica com Deus. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.